Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral, ajudo mulheres a fazerem a gestão da empresa, da vida e do tempo. Eu estou acompanhada da Hélia. Eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, sou mãe dos 4 homens da minha vida. Como a gente está muito perto aí da Copa e a Hélia está de verde, bandeira, eu acho que hoje a gente podia falar um pouco sobre Copa, sobre como essa dinâmica mundial afeta os brasileiros em especial e como essa dinâmica mundial afeta nós mulheres. Primeiro eu pergunto, você torce pela Copa, pelo Brasil ainda? Diminuiu um pouco já essa disposição? Você pinta a rua? Como é que tá? Diminuir bastante a disposição de uns anos pra cá, né? Acho que a gente foi se decepcionando com o futebol brasileiro, né? E aí foi dando uma desanimada, assim, de modo geral. Eu tenho só homens em casa, né? Seria natural que eu estivesse bem focada, porque geralmente homem é que curte ali o futebol, curte estar preparando ali pra Copa e tal. Mas os meninos são super desencanados de futebol, assim, eles gostam mais de música, artes. Então, eles não se ligam muito nisso. Lá na minha rua, a garotada joga muita bola lá, né? E aí já tem um mês que eu tô passando e falando, e aí, vocês não vão arrumar rua pra Copa? Porque antigamente, quando eu era criança, a gente enfeitava a rua inteira. E aí os meninos, não sei, tia. Acho que não, tia. E a rua está pelada, sem nada, zero decoração para a Copa. Mas eu conheço algumas ruas próximas do meu bairro, em outro bairro vizinho, que a rua tá impecável, assim, tá a coisa mais linda. Chão pintado, a guia pintada, verde, amarelo, bandeirinhas, sabe? Portões pintados, então tá bonito. Tem algumas pessoas que a gente vê que ainda mantém essa magia do futebol. Lá na rua da minha casa não, e na minha casa a gente deu uma desencanada. E você, como é que tá? Eu acho que minha relação com o futebol, ela é muito de espectadora, assim, pelos outros, né? Quando eu era criança, meu pai é português de Portugal mesmo, ele veio de navio, e ele não era um assíduo do futebol, ele assistia futebol ali, só a seleção mesmo, e ele falava, vai pra frente, é a única coisa que meu pai torcia, ele não sabia nome de jogador nem nada. Me casei com o Demetrios é palmeirense, ele gosta muito do esporte, ele gosta muito de todos os esportes, e eu passei a ser palmeirense também ali, porque eu falei, eu não tenho um time de preferência, por que eu vou arrumar um time diferente do dele? Adoro, gosto bastante de ir, mas eu gosto muito mais pelo espetáculo, de ver todas aquelas pessoas na energia. Eu fico olhando muito mais para que bancada quando eu vou no estádio. Você já foi em estádio? Não, nunca fui. É uma energia muito bacana. Deve ser surreal. Muito bacana. Do que o jogo em si. Eu não tenho paciência de ficar olhando 20 homens correndo atrás de uma bola durante 1h30. Não dá, é muito para mim. Mas eu acho que eu me desencantei muito com o futebol quando eu passei a ter uma percepção política mais aguçada, né? Porque eu enxergo muito a Copa no Brasil como uma forma de tapar os olhos, né, da população. Hoje, esse ano e todos os anos, nós temos eleições importantíssimas, né? Eleição para presidência misturado com Copa do Mundo. Então a gente fica aqui no meio do ano, que era para a gente estar discutindo projeto de governo, a gente está discutindo se um jogador ou outro jogador está sendo convocado ou não, e falando de como joga, e se está lesionado ou não. E isso não vai fazer a menor diferença para os rumos políticos do país. E eu acho que talvez nós tenhamos tantos problemas políticos justamente por causa desse apagão anterior à Copa, né? Às eleições, que é a Copa. Então eu tenho uma visão, eu acho que eu passei a não ter tanto interesse na Copa a partir de uma percepção maior da política e também do 7-1, né? Ali o 7-1 foi muito traumático, eu me lembro muito bem, eu falei, não é possível, porque perder eu não acho feio, né? Mas ali foi muito vergonhoso pela história, né? E pela importância que isso tem para os brasileiros. Sim. Aqueles homens em campo não poderiam ter feito aquilo, não poderiam ter permitido que aquilo acontecesse. Porque aquilo não aconteceu apenas com eles, aconteceu com o Brasil inteiro. Foi uma humilhação, uma vergonha muito grandiosa. É uma vergonha mundial, né? É uma Copa do Mundo. Imposta por pessoas que eu não tenho ingerência nenhuma, não tenho nada que eu possa fazer. Então eu vejo muito que o Brasil como um todo
perdeu esse tesão mesmo que a gente tinha pela Copa, porque parava o mundo, né? Parava tudo. Parava. E aí eu quero te perguntar sobre os jogadores, né? Porque eu acho que o Brasil tem uma maneira muito estranha de ter ídolos, né? Tanto na política quanto no esporte. E eu queria saber de você, o que você acha dos jogadores, se você acompanha esses jogadores que está na boca de todo mundo neste momento, o que você acha? Cláudia, eu acompanho muito pouco, eu vejo muitas coisas assim relacionadas a digital influencers, né? Porque aumentou muito o número de influencers no Brasil e aí meio que acaba que o jogador de futebol ele vira meio que um influencer ali também, né? Tá. Então meio que pra mim parece muito mais, hoje em dia a gente não enxerga mais como um ídolo do futebol, né? Porque antigamente o Brasil era considerado o futebol arte, né? Era artística, era um futebol lindo de se ver, né? Parecia uma pintura. E agora a gente vê muito essa coisa do influencer dentro do campo de futebol. Então, assim, os jogadores se relacionam e acabam relacionamentos instantaneamente, na velocidade da luz ali. Da Virgínia e do... Sim, Vini Júnior. Vini Júnior. Então, assim, eu não consigo mais enxergar os jogadores de futebol como atletas, como a gente enxergava antigamente, e a gente depositava uma confiança gigantesca neles, e a gente sabia que eles iam fazer muito bonito em campo, né? E agora eu mesma não tenho mais essa esperança de olhar e assistir um futebol arte. A sensação que eu tenho é que tudo aquilo ali é marketing, tudo ali sabe? Tudo ali é para ganhar curtidas, para ganhar seguidores, para ganhar patrocínios. E não que eles estejam errados de não querer patrocínios, tá certo, é o trabalho deles. Mas ficou muito fútil, sabe? A sensação que eu tenho é que ficou tudo muito fútil. Assim como o futebol, os relacionamentos dos jogadores e a forma como eles conduzem isso na mídia, é muito feio, sabe? Do meu ponto de vista, assim. Eu acho até triste às vezes, porque você olha e você fala assim, cara, é um menino de 20 e poucos anos se relacionando com uma outra mulher de 20 e poucos anos e olha o tamanho da nossa sociedade de meninos de 20 e poucos anos que não jogam futebol, que gostariam de jogar e que às vezes até jogam muito melhor do que aquele que tá lá e não tá lá jogando. E o ídolo dele é aquele cara, sabe? Então, assim, eu acho que deturpa muito essa visão da sociedade em relação a ídolos, em relação a pessoas. Para mim, ídolo tem que ser uma pessoa respeitável, sabe? Uma pessoa que realmente tem caráter, que realmente tem índole, que faz muito bem o seu trabalho. Essas são as pessoas que eu gostaria de admirar e que eu gostaria que as outras pessoas também admirassem, né? E não simplesmente uma pessoa que faz um gol, aparece na mídia ali só para causar, sabe? É mais ou menos isso. Assim. Você falou de duas coisas, de influencer e de patrocínio, né? E eu concordo com você que eu gostaria muito que os atletas entendessem que eles influenciam as crianças. Sim. Né? Quando o Neymar trai a esposa e fala, errei, fui moleque, ele só está sendo um cretino, né? Ele está sendo uma pessoa má, porque vários garotos acham que vão poder trair as suas esposas grávidas e falar depois, eu errei. É porque eu errei. É só porque eu errei, eu sou um ser humano, eu errei. Não, você não errou, você é um cretino mesmo e não aprende. Né? Eu não gosto do Neymar, porque ele é uma pessoa que tem um potencial de influência extraordinário e não influencia em nada os jovens de maneira positiva. Exatamente. Eu vejo Cristiano Ronaldo, o que é isso? Olha a diferença de uma pessoa para outra. O Cristiano Ronaldo é um exemplo em todas as áreas da vida. E obviamente ele erra. Ele também erra, porque ele é um ser humano e tudo bem. Com certeza. Mas ele acorda todo dia, ele vai treinar, ele tem uma família, ele tem uma presença. Eu lembro bem do Cristiano Ronaldo numa coletiva de imprensa, em que tinha uma garrafa de água e uma garrafa de Coca-Cola, e ele tirou a Coca-Cola. E aquilo, ele não foi combinado daquilo. Talvez ele fosse patrocinado, tivesse patrocínio da Coca-Cola, mas ele sabe que para um adolescente, um jovem, é melhor que beba água. Para quem é atleta, é melhor que beba água. Né? Não que seja proibido beber a Coca-Cola, mas o poder de influência dele é tão grande
que ele sabe que se ele tirar aquela garrafa de Coca-Cola dali, as crianças vão beber mais água. Vão entender que o ideal é beber água. É beber água. Então, assim, eu não entendo como que uma pessoa tem... E mais, né? Neymar namorou Bruna Marquezine, né? Pelo amor de Deus, que mulher é aquela? Maravilhosa. Que mulher é aquela? Como é que um homem chinfrim daquele consegue uma mulher daquela? Primeiro, sal sem açúcar, já é um absurdo. Um negocinho daquele conseguir uma mulher daquela. E deixar passar? Ah, desculpa, é muita burrice. E a gente tem o hábito, como sociedade, de passar a mão na cabeça dos homens que eles são burros mesmo. Sim. Ah, eles são burros e tem que parar de ser. Mas é porque isso. eles são meninos, mas é porque eles demoram para amadurecer. Ai, amadurece, sabe? Tem que amadurecer. Dane-se. Tem que amadurecer. Não é certo. E a outra coisa que você falou sobre patrocínio, eu concordo, tem que ganhar dinheiro. Afinal de contas, nós vivemos num mundo capitalista. E o dinheiro que faz a gente ter conforto. E muitos deles transformam a vida da família inteirinha a partir do dinheiro e da habilidade física que eles têm. E até de outras pessoas, né? Porque muitos jogadores fizeram ONGs, né? Abriram escolas, eles ajudam financeiramente outras instituições. Então, assim, tem mesmo que fazer dinheiro. Acho justíssimo. Mas, sempre tem um mas. Sempre. Na seleção brasileira é futebol puro. É o melhor em campo, é a melhor estratégia, não interessa patrocínio. Patrocínio é da seleção, não do indivíduo. O indivíduo tem que entrar ali e esquecer que ele precisa de dinheiro, que ele quer dinheiro. Ali é outra história. Ali ele é o jogador. É disso que eu falo sobre a nossa capacidade, a nossa péssima capacidade como comunidade, como sociedade brasileira em escolher os nossos ídolos. Tanto ídolos do esporte, nesse caso, quanto ídolos políticos, porque nós estamos num ano político, e a gente escolhe por quem fala mais, quem está mais presente nas redes sociais. Quem aparece mais, né? E quem tem um poder de articulação das palavras, de articulação das ideias, mas não é só isso que a gente pode comprar, que a gente deve comprar, porque o jogador ele tem que ter tudo isso para ele se vender para o time, para ser bem contratado, para fazer uma boa negociação, para ficar zilionário. Adoro, vai lá, mas na seleção... Mesmo porque eles têm tempo de vida útil no esporte muito curto, né? Muito curto. Todo atleta sabe que ele tem o tempo dele, a janela de oportunidade, a janela de oportunidade ela é muito curta, porque vem as lesões, né? São treinos muito intensos, são jogos, competições, né? Mensais, anuais ali. Então, é um gasto energético e um gasto físico muito grande. E isso acaba muito cedo, né? Essa rotina de jogos, de treinos, acaba muito cedo. Então, eles precisam mesmo desse tempo o Cristiano Ronaldo tá aumentando o tempo, então, né? Mas é um cara extremamente saudável. Você não vê falando que Cristiano Ronaldo passou a noite na balada, é a exceção da exceção, bebendo, né? Usando droga. É uma super exceção. O cara não faz tatuagem, não faz piercing pra doar sangue todo ano. Ele é animal. Sabe? Todo ano não, a cada 6 meses. Ou seja... Sabe? É um exemplo. É um exemplo, é alguém pra gente, né, ter como admirar. ídolo, é alguém pra gente ter como influencer, é alguém pra gente admirar, pras crianças, pros adolescentes e pros novos jogadores que estão começando agora admirar, se espelhar, porque assim, é uma pessoa magnífica. Não só ele, tem outros jogadores também. É que a gente não manja muito de futebol pra falar um monte de nome. Mas eu sei que citando. Eu sei que tem um garoto, por ser do Palmeiras, e o Demetrios falar comigo, que é o Endrick, que também é um menino super bonzinho. Sim, ele parece uma pessoa sensacional, assim, pelo que a gente consegue ver, né, do comportamento dele em relação ao público e como ele traz, por exemplo, a família, né, ele assumiu uma esposa, é um menino que já está casado, vai ser pai, então assim, ele tem potencial para mostrar que ele tem caráter, que ele é um ídolo, que pode se espelhar nele. Eu consigo enxergar um menino muito bom nele, sabe? Eu tenho um certo feeling, assim, pra perceber quando a pessoa. Quando o Neymar surgiu, você achou que ele era? Não. Quando eu bati o olho no Neymar, eu também não gostei dele de cara. Ele não presta. Logo de cara. Você lembra daquele caso que o Dorival Júnior não deixou ele bater um pênalti? E aí ele ficou bravo em campo, levou a briga pro vestiário, xingou todo mundo e o Dorival perdeu o emprego e ele se manteve no Santos? Aquilo pra mim foi o fim da picada. Falei, como é que um garoto faz isso? E ele parece ser o tipo de pessoa que faz
o possível e o impossível para conseguir o que ele quer. Não, e é o umbigo dele. É, exatamente. O mundo gira exatamente no umbigo dele. É esse tipo de pessoa. Eu passo por cima de quem eu precisar passar para eu me manter onde eu quero estar, sabe? Então, essa postura que eu vejo nele e que eu não enxergo nesses outros jogadores que a gente citou, poucos, né? Para mim faz total diferença. É o tipo de pessoa que eu abomino, eu não consigo admirar, não consigo. E aí eu vejo a galera, principalmente os meninos, né? Os meninos muito novos, né? 20 e poucos ali, 30 anos. Neymar é o ídolo, menino Ney, que bom que o menino Ney vai pra Copa, já tá machucado, já tá lesionado, não vai nem jogar, então assim... Não, quando eu vi a reação do pessoal comemorando que ele tinha sido convocado, eu falei, não é possível. Não é possível. Porque eu via ao vivo, assim, sabe? A televisão estava ligada. Sim. Ali eram convidados, não era, vamos dizer assim, a galera que vai no estádio. Eram, sei lá, jornalistas, tinha pessoas do meio ali. Não era fácil entrar naquele ambiente. É para pessoas que foram escolhidas para estar fazer aquela torcida. Pois é. Aí imagina como que esse menino que está acostumado... Menino não, já é um homem, né? Esse rapaz que está acostumado a ver tudo pro umbigo dele, aí vê aquilo, vai chegar nessa Copa de que jeito? Eu vou fazer o que eu quiser. Um bebezão. Eu vou fazer o que eu quiser, porque todo mundo me ama. Me ama mesmo. Eu fazendo o que eu quiser, rolando na grama ou não, tanto faz. Jogando bem ou não, tratando bem as pessoas ou não, traindo ou não. Nossa, eu fico doida. Eu fico doida. E aí eu trago para nós, o feminino, né? Aí eu trago pra gente, eu tinha feito uma pequena pesquisa sobre o Neymar e eu sei que ele tem 4 filhos de 3 mães diferentes, né? E aí eu falo assim, caramba, ninguém fala sobre isso, ninguém fala, nossa, 3 mulheres. Que rodado, Neymar. Que rodado, Neymar, né? Agora, bota uma mulher na mesmíssima situação. Não. E eu aposto pra você, ninguém questiona o Neymar o seguinte... Nossa, péssimas mães que você foi escolher para seus filhos, hein? Mas eu tenho certeza que alguém questiona as mulheres que são mães dos filhos dele. Péssimo cara que você foi escolher para ser pai de seus filhos, hein? Porque a gente escuta isso. Essa abordagem eu não tinha visto, escutei. Hein? Eu já escutei. É como se a culpa pela cretinice dele, pelo abandono do pai, seja minha. Porque você não soube escolher. Porque eu não soube escolher. Eu tinha que saber escolher. E a gente já falou aqui, inclusive, que na época do namoro é tudo flores, né? Tudo é lindo. Lua de mel. A pessoa se transforma depois dessa fase. Não é ali no namoro, quando você está escolhendo a pessoa. Surreal. Mas uma mulher com 4 filhos de 3 homens diferentes, Ave Maria. Ela é culpada pelo tipo de homem que ela escolheu. Onde ela passar na rua, vão apontar pra ela e falar assim, olha aquela vagabunda ali passando. Olha lá, ó. Cheia de filho. 4 filhos, 3 pais Cheia de filho. É basicamente agora isso. O cara não, comedor, né? Ó, tá podendo, hein? Pegador ele. Pegador. Porque na verdade é isso que a gente escuta desde sempre, né? Já leu aquela... Tem uma frasezinha, nossa, eu acho isso muito pesado. Segurem suas cabras que o meu bode tá solto. Ai, que horror! Você nunca ouviu essa? Eu não sei, mas é muito horrorosa mesmo. É pesadíssimo isso. Segure as suas cabras porque o meu bode tá solto. Opa, peraí, cuida do seu bode, tem meu aquela querido. da chave e da fechadura. Que uma chave que abre muitas portas é bom. Mas uma fechadura que abre qualquer chave. Abre com qualquer chave. A gente vira fechadura. Tá vendo? A gente vira fechadura. A gente é objetificada desde sempre. Em todos os aspectos. Né? E a gente leva a culpa, né? A gente ainda leva a culpa. A gente quando nasce uma menina, e quando nasce uma menina, aqui a piada é... Você não teve menina, né? A piada quando nasce uma menina pro pai é... agora de consumidor você virou fornecedor. Uau, que pesado. Existe essa piada. Eu não sei se existe até hoje. Gente, mas o Demetrius ouviu na época que a Valquíria nasceu. Isso é muito pesado. Tosco, né? Mas desrespeitoso até. E olha, há 30 anos, que foi quando a Valquíria nasceu, há 29 anos quando a Valquíria nasceu, eu nem percebia tanto que era tão baixo assim, né? Eu nem percebia tanto. Eu dou graças que a gente está realmente abrindo a mente e que a gente está abrindo um caminho, né, para que as novas mulheres tenham oportunidades diferentes, né? Eu acho que a gente está construindo o caminho. A gente não está nem abrindo, acho que a gente está construindo, porque a gente está meio que começando do zero, né? Ensinar as mulheres. Ensinar as mulheres não, ensinar os homens, né? Por exemplo, eu tenho o papel de educar homens, né?
educar os homens para que eles não visualizem as mulheres como um simples objeto. Elia, sabe por que eu não posso concordar? Porque nós temos as sufragistas lá, sufragistas, né, que chama, as mulheres que queimaram sutiã. A gente vem já de um... Sim. Tá muito sofrido, tá muito devagar. Mas dolorido. A gente vem de um caminho, acho que a gente... Construindo do zero, não, coitadinhas, elas fizeram muito. Não, lógico que fizeram. Fizeram muito. Lógico as mulheres que foram fizeram. Queimadas, sabe? A gente tem uma história luta, né? muito triste, né? A mulher tem uma história muito triste uma dentro da sociedade. Muito, São batalhas, sempre foram batalhas. O tempo todo. Sempre foram batalhas. E tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre democracia, mas eu acho que fala muito bem sobre nós mulheres, né? O preço da democracia, no caso, é a eterna vigilância, né? Então, o preço da liberdade feminina é a eterna vigilância. A gente não pode deixar nada passar. É muito triste. Porque muitas vezes o homem não está fazendo... Vamos colocar nesse exemplo de quando a Valquíria nasceu, que fala, agora de fornecedor você passou de... Consumidor, você passou a fornecedor. O cara só estava repetindo realmente, nunca parou para pensar. Né? Tanto é que eu, na época, achei graça, assim, não achei muito confortável, afinal de contas, mas não foi uma coisa que, se eu ouvisse hoje, eu responderia na lata. Você tá louco? Né? Na lata, mesmo ali no hospital, eu responderia com braveza. Na época foi só uma piadinha, porque a gente vem de uma fase, de uma vivência de muita piadinha. E eu acho que parar com as piadinhas, eu acho muito curioso até que pra mim, eu tenho mais de 50 anos, meu marido tem mais de 50 anos, é difícil. Eu sou da época dos Trapalhões, que a graça do Mussum era esse preto, que a graça do Didi era esse nordestino, que a graça do Zacarias é ele ter aquela vozinha, e o Dedé, que era o mais bonito, era meio frouxo, assim, era meio afeminado. Então, quer dizer, a gente achava graça daquilo, né? Porra, e era engraçado porque pra caramba. Eles próprios estavam fazendo piadas com a Mas era engraçado vivência pra de caramba. cada um. Era engraçado pra caramba naquela época. Hoje já não consegue mais. E aí a gente, nós dessa idade, a gente tem uma dificuldade de... Com o que a gente vai brincar agora? Pois é, mas a gente tem que aprender a brincar com outras coisas, né? Não dá mais pra brincar que o cara é preto, que o cara é nordestino, não dá mais. Porque aí é violência disfarçada de brincadeira, né? É preconceito, é racismo disfarçado de brincadeira. Então, e tem muito racismo que eu já ouvi muitas vezes a pessoa falando assim, mas você não é preta. Também. Assim, os meus filhos falam pra mim, mãe, você não é preta. E não sou. Aí eu falo, eu acho que eu sou preta demais pra ser branca e branca demais pra ser preta. E a verdade não sou nada. Nós não somos nada. Mas o que a pessoa não entende é que ela fala assim, mas você não é preta? É como se fosse uma ofensa ser. É como se fosse uma ofensa ser. É isso que mata. Não é ser preto ou não ser. É a frase, é o contexto da frase, né? Importa, é o que ela significa. Não importa. Não, você não é. É o que ela significa, mas é igual aquelas pessoas que falam assim, mas eu não tenho nada contra gay, eu até tenho amigo gay. Se você tem amigo gay e você não tem nada contra gay, você não fala nada sobre isso. Eu até tenho. Você, assim, é muito pesado. E não ganha espaço no seu vocabulário para você falar. Não tem espaço na sua articulação mental de que aquilo é algum tipo de justificativa. Sim. E eu aprendi muito com os meus filhos. Muito, assim, muito. Essa parte de não ter preconceito, de não ter... Acho que é um privilégio conseguir aprender com os filhos. Não é nem não ter preconceito. Eu acho que preconceito efetivo, acho que eu nunca tive preconceito. Mas a gente sempre fez piada preconceituosa. Sim. Né? Piada racista, E os filhos trouxeram esse ensinamento pra gente de que tá errado. Tá errado. Eu percebo isso nos meus também. Tá isso errado. É muito bom. É um privilégio poder aprender com eles, né? Porque agora eles estão ensinando coisas pra gente que os nossos pais não conseguiram nos passar, porque os nossos pais também não aprenderam com ninguém. Não. Eles conseguiram passar pra gente o que eles aprenderam, né? Não. Agora, os nossos filhos, eles são de uma geração assim que eu acho incrível eles conseguirem ensinar isso pra gente. Eu acho muito lindo
eles andarem todos muito misturados. Se você parar para pensar, nossa, de Copa a gente está falando de gay, mas vamos lá. Se você parar para pensar, na sua época de escola, você sabia exatamente quem era gay e provavelmente todo mundo disfarçava. A pessoa que era gay, e eram só meninos, não existiam meninas gays, na minha época não existia menina gay. Eles eram muito corajosos e eram meio isolados, assim. Não conseguia fazer muito parte de uma turma. Uma tribo, né? Porque não tinha um grupo, dentro eu tinha um grupo imenso, a gente jogava, fazia esporte, nossa, andava pra cima e pra baixo. No ensino médio foi muito legal. E eu não me lembro de ter percebido homossexualidade em ninguém. Não sei se são ou se não são. Uma amiga depois, ela casou com um homem, depois casou com mulher, aí depois casou com um homem, então, mas ela era bem maluca mesmo. Desde sempre a gente sabia que ela era maluca e ela era do grupo, mas ela era mulher, exatamente. Mulher acho que tem uma flexibilidade maior nisso, né? Os homens são muito mais penalizados, vamos dizer, eu acho, pela sociedade em si, não no indivíduo. Não no indivíduo. Acho que a mulher, ela sendo bonita, porque eu acho que o pior preconceito que a mulher sofre é de ser feia mesmo, né? A mulher feia se ferra em tudo. A mulher bonita ainda ela pode ser gay, ela pode ser empresária, ela pode ser... Ninguém julga, né? O julgamento Ou seja, vem depois. estão julgando porque ela é feia. Estão julgando porque ela é feia, eu acho. Eu acho que o principal julgamento da mulher é a beleza. E aí é terrível a gente pensar assim, quem é que definiu o padrão de beleza? Pois é. Quem é que definiu? Eurocentrismo, né? É europeu, né? Que loucura. É europeu. Quem é que define o que nariz é beleza? fino, olho, né? Traços mais delicados. Mas não tem nada a ver. Na verdade, você sabe como que a gente sabe se uma pessoa é mais bonita ou menos bonita? E aí é independente isso é estudo de arte, né? É estudo de beleza mesmo. É independente de etnia e não sei o quê. É a simetria do rosto. Sabe quando você coloca o espelho na frente do rosto assim e a gente é duas pessoas diferentes, né? Sim. Quanto mais iguais são esses dois lados, mais bonita essa pessoa. Mais bonita essa pessoa é. Isso falando como estudo de beleza mesmo, né? Sim. Que o olho humano, então, se você tem nariz largo, boca larga, nariz fino, boca fina, olho grande, se um lado é muito, muito parecido com o outro, você atrai o olhar do outro como beleza. Entendi. Faz interessante, sentido. né? Faz sentido. Mas hoje a gente sabe disso e eu acho que hoje a beleza ela está muito mais ampla. Mas quando a gente era criança, não, né? Na televisão só tinha mulher branca, cabelo comprido. Cabelo cacheado? Não, então, cabelo comprido, liso, magra e alta. Magra e alta. Ou seja, o oposto da brasileira. Que é essa mistura, esse cabelo. Nunca o cabelo da brasileira, nunca também é muito, né? Mas muito raramente o cabelo da brasileira ou é muito liso ou é muito crespo. A gente tá ali exatamente no meio. Entre a cacheada e a super encaracolada. Entre a ondulada e a super encaracolada. É essa a nossa realidade. Muito rara a nossa pele ser muito branca ou muito preta. A gente tá sempre nesse miolo. Uma paleta de cores muito louca, né? Não somos altas e não somos baixas. A gente tá no meio. Ou seja, como é que alguém pode dizer que uma brasileira tem que ser alta, clara, cabelos lisos, longos? De onde tirou? Qual é o perfil da mulher bonita brasileira? Todos. Todos? Todos, porque todas são maravilhosas. E é por isso que a gente é tão legal. Eu acho isso. que os meus filhos falam muito que no Brasil tem muito racismo. Eu acho também. Mas eu acho que mesmo assim é menos que nos Estados Unidos. Sim, com certeza. Eu já fui para os Estados Unidos e dessa última vez que eu fui agora em 25, foi a primeira vez que eu vi com mais frequência casais interraciais. Uau! Nunca tinha visto. Uau! Sempre preto com preto, branco com branco. Isso, e interracial, preto com branco. Japonês não entra na conta. Uau. Aqui no Brasil, todo mundo está misturado. Todo Japonês, mundo índio, branco, preto. É claro que existem ainda muitos problemas. A gente percebe que a população preta é a população mais pobre por falta de oportunidade mesmo. Tudo bem, não estou falando que não. Só estou falando que nós somos melhores. Nós somos melhores, mais bonitos, mais legais, um clima melhor. Ai, o clima tropical. É, um clima melhor. Mas a gente estava falando de Copa. E aí eu queria trazer um pouco, Hélia, tanto para a saúde feminina, quanto para
saúde mental feminina. Então, fala um pouco para mim, o que você acha? Deixa eu te falar o que eu pensei sobre a saúde da mulher. Porque vamos pensar agora em assistir a Copa. Uhum. Então, todo mundo vai para uma casa, né? Normalmente a gente assiste Copa na casa que tem a melhor televisão. Então, vai todo mundo para essa casa, aí bebida, comidinha, petisco, aquela delícia, bagunça, putz, beleza. Tá, quem cuida de tudo? A conta chega, né? Não, quem cuida de tudo? Ela cuida de tudo antes. Ela organiza. Ela faz a compra. Ela serve. Ela prepara. Depois ela serve. Depois ela faz o que quando todo mundo vai tira embora? tudo e limpa. Ela limpa. Então, por que essa carga tem que ser tão mais pesada para a mulher, no geral? Não estamos falando das pessoas que já estão num outro nível e que já conseguem compartilhar todas as responsabilidades. Por quê? E como que isso afeta tanto a saúde física quanto a mental dessas mulheres, Hélio? Culturalmente, infelizmente, isso já está enraizado, né, dentro da sociedade de modo geral. A mulher é a cuidadora, né? O homem é o provedor e a mulher é a cuidadora. É engraçado disso, porque ele é o provedor, mas a mulher saiu para trabalhar, então ele não está provendo nada. Não está provendo nada. Porque então era para trabalhar sozinho e a mulher ficar só em casa. Lógico, aí eu concordo, né? Lógico, aí seria o certo. Mas não é a realidade atual, né? Então, o que acontece? Essa imposição cultural, esse desenho cultural é que fez com que tudo isso continuasse da forma como está. Em alguns lares isso não acontece mais. A gente está fazendo uma desconstrução disso, né? A gente falou disso um pouquinho antes, há anos, né? As mulheres estão lutando. Passo as mulheres de tartaruga, mas é um caminho que a gente está percorrendo, né? E a gente consegue hoje visualizar formas de tirar um pouquinho esse trabalho todo da mulher. Por exemplo, agora aqui em São José tem vários locais que você pega a sua turma e leva para assistir o jogo lá. Ninguém vai para casa de ninguém. A gente vai assistir o jogo aqui nesse bar, ou aqui nesse restaurante, ou aqui nesse shopping. A gente come aqui, cada um vai para sua casa e ó, vida que segue, tá beleza. Então assim, a gente foi encontrando formas de tirar um pouco a sobrecarga dessa mulher. Não, mas olha só, olha que doido. A solução que você deu não é tirar a sobrecarga da mulher. É tirar a sobrecarga que viria para o homem. Para o homem. Porque se fosse em casa e ele tivesse que trabalhar e ele não quer, então ele arruma um lugar fora. Não, por quê? Porque quando é para o homem, todo mundo arruma uma solução. Todo mundo arruma uma solução. Por exemplo, para pensar numa coisa agora. Quantas vezes uma mulher pode engravidar por ano? Uma vez. Quantas mulheres um homem pode engravidar por ano? Uma por dia. Mais de uma por dia. Quem é que tinha que tomar o anticoncepcional? Não é? Se o homem engravidasse, o anticoncepcional com certeza já seria masculino, não seria feminino. Com certeza. Então, assim, essa solução de vamos pra lá não, só porque a medicina é ridícula para a mulher. É ridícula para a mulher. Essa coisa da reposição hormonal mesmo, da gente sofrer tanto, é ridículo. Sim. É ridículo. Se fosse para homem, realmente, já estava tudo resolvido. Já tinha resolvido. Então, assim, eu lembro da história do Viagra. Lembra da história do Viagra? Fala de mulher frígida a vida inteira. Mulher que não sente prazer sexual a vida inteira. A vida inteira se falou de mulheres que não têm prazer ou desejo sexual. Aí a mulher tem uma disfunção erétil, pronto, resolve. Ó, problema resolvido. É basicamente isso. Então, a forma que a sociedade pode ter encontrado que tira a sobrecarga da mulher, mas não foi para tirar a sobrecarga dela, foi só para não sobrecarregar o cara, vamos sair todo mundo aqui do ambiente de casa e vamos para um bar, vamos para um restaurante, vamos para a rua. A gente come fora e depois cada um volta para sua casa. Agora, em contrapartida, toda aquela galera que continua se reunindo em casa e aquela mulher continua sobrecarregada, de repente, num primeiro momento, ela não perceba essa sobrecarga. Não percebe, tá tão acostumada. Porque é eufórico, tá todo mundo correndo, tá todo mundo feliz. Eu vejo isso pela minha mãe. Nossa, minha mãe, cara, ela estende o tapete vermelho pra todo gente. Mundo em casa, né? Ai, veio todo mundo, que felicidade. Cara, mas daí eu olho e falo assim, caramba, a gente vai quase todo final de semana na casa deles e almoça todo mundo lá. Meu pai vai no mercado, busca comida, vai pra cozinha, faz a comida, ela limpa o chão antes da gente chegar, ela limpa o chão depois que a gente vai embora. E quando a gente quer lavar a louça depois que a gente come, eles não querem deixar. Tipo, não, imagina, você é visita. Mãe, ai, que fofinha. Eu tô na sua casa, eu não sou visita na sua casa, me deixe lavar a louça. Mas todo mundo, os meninos, seus irmãos também se oferecem para lavar a louça? Hoje em dia, aí sim.
Sim, Eles família... aprenderam, os meus meninos, eles vão pra pia lavar louça, eles comem, obrigado vô, obrigado vó, vão lá na pia lavar a loucinha deles. Que delícia. Eles estão acostumados, eles aprenderam isso em casa. E os meus irmãos, eles foram aprendendo isso no decorrer dos anos, Que bom. né? Na vivência com as esposas, fora de casa. Eles foram percebendo que essa postura de ir para a cozinha não deveria ser só da mulher, porque não é só ela que come, não é só ela que suja. Putz, eu também sujei a louça, então é meu dever também poder lavar essa louça agora, né? Todo mundo se divertiu, todo mundo comeu, vamos todo mundo limpar, vamos todo mundo organizar. Veio todo mundo para uma mesma casa comer e se divertir, vamos finalizar essa diversão colocando todas as coisas no lugar, passando uma vassourinha no chão, jogando lixo na rua ali bonitinho, vamos, vai ser muito legal. Mas essas mulheres que passaram a vida toda fazendo isso, elas provavelmente adoeceram sem perceber que adoeceram. E sem fazer ideia do motivo Sem fazer ideia do motivo do adoecimento. Porque é uma sobrecarga que ela vai acontecendo naturalmente, instantaneamente e gradativamente. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço isso e mais isso. Depois de amanhã eu faço isso, mais isso e mais isso. E aí só vai aumentando o trabalho. E aí ela não percebe que ela está sobrecarregada por causa daquele trabalho, ela adoece, não percebe que ela está doente. E aí, ladeira abaixo, a gente já sabe o resto da história, né? Quando a mulher adoece dentro de casa, como é que a casa fica? Né? A casa Isso fica é muito um caos. triste, né? É, a mulher, a mãe, a esposa, ela é a energia do ambiente. E aí, se você tá bem energeticamente, se você tá bem de saúde, todo o ambiente da casa tá muito bem. E aí eu vou trazer uma carga a mais para a mulher, sabe? Porque não vai ter jeito. Porque se a gente não tomar as rédeas disso, a gente tá ferrada. A gente tem que botar a ordem no barraco. Porque se não formos nós a falar essa função é sua, essa função é sua, essa função é sua, e gerenciar isso tudo, desculpa, vai continuar. A gente vai continuar. Porque ao invés dela ser a gerente de tudo, ela vai ser a executora de tudo. Executora. Então que seja gerente. Então, assim, que o passo seguinte seja gerenciar. É uma carga mental? Tá, mas tudo bem, vamos, mas bota é no papel. Do que ser mental e física. Mental e física, bota no papel, sabe? Sim. O que eu tenho que fazer hoje? Olha no papel. O que eu tenho que fazer amanhã? Olha no papel. Tá anotado. Mas fui eu que fiz. Tá, foi você que fez, mas se você não fizer essa parte, não adianta. E aí eu trago isso, inclusive, para as empresas. Porque muitas empresárias, Elia, elas... Sabe aquilo de, ao invés de eu mandar você fazer, eu mando você fazer. Aí você não faz do jeito que eu queria, aí você vai lá, eu vou lá, pego e faço de novo. Um retrabalho, né? E aí chega um determinado ponto que uma empresa tem um monte de funcionário, cada um fazendo uma coisinha boba e a dona enlouquecida fazendo tudo. Tudo. Eu falei para uma mentorada minha, eu falei assim, olha, cerca de 95% do que você faz, você não precisaria fazer. Ela falou, impossível. Eu falei, pode ter certeza que é. E olha o pensamento dela, já logo de cara, impossível. Impossível. Eu falei, você faz tudo, porque afinal de contas você faz tudo. Mas se você souber o que você faz, porque a pessoa nem sabe o que faz. Ela nem fala, eu começo isso aqui, por exemplo, na empresa, eu faço financeiro nessa hora, eu faço comercial nessa hora. Ela nem sabe, ela vai fazendo tudo tão embolado que ela não divide as tarefas. Lembra, a gente já falou de tarefa. Ela não divide as tarefas e quando ela vê, ela tá tão atolada, aquele monte de tarefa, que ela não sabe falar, mas o que eu vou falar para o outro fazer? Não sabe. Porque tá tudo misturado. Ela não vai conseguir nem delegar uma função para outra pessoa, uma tarefa para outra pessoa, isso porque ela mesma não sabe. Quanto no trabalho, você tem que falar assim, tá, agora eu estou lavando louça. Quem vai lavar a louça? Tá, agora eu estou pagando conta. Quem vai entrar no banco e pagar a conta? Tá, agora eu estou secando louça. Quem vai secar a louça e guardar? Então agora eu estou recebendo as notas fiscais e lançando no sistema. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Isso aqui é um processo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer as compras? E aí, muito bacana é fazer. Tá, como que eu seco a louça? Eu pego um pano limpo da gaveta, seco tudo e aquele pano no final eu coloco para secar. Ou coloco no varal para secar, ou eu ponho para lavar. O que você faz com esse pano? Põe no papel. Pronto, deixa detalhada a tarefa e a pessoa faz a tarefa. Faz a tarefa. E no serviço a mesma coisa. Eu pego no telefone. Na minha empresa, juro pra você, Elia, tinha um checklist de como abrir a empresa. Chegar, ligar o computador, abrir a janela, ligar o ar-condicionado. Uau. Porque não pode ficar na responsabilidade de alguém se lembrar.
Porque se fica na responsabilidade de alguém se lembrar de ligar o ar-condicionado, se aquela pessoa falta... Ninguém vai lembrar de ligar, porque era Mas aquela tem ali, pessoa. tem Tem o checklist e tá tudo certo. É só seguir. Feito. É só seguir. E fechar a mesma coisa. A gente tem mesmo uma dificuldade de delegar funções, né? Gente! A minha mãe, às vezes, ela falava assim, não precisa fazer não, porque só eu sei fazer. Pois é! Ela é o quê? O gênio da lâmpada? Ensina! Que é a Aí única eu vou que sabe? aprender a fazer. Não, mas qual que é? Aí vem a parte da arrogância. Como é que ela acha, ou como é que nós, mulheres, achamos que só nós somos capazes Só de a fazer? gente é capaz. Tá de brincadeira? O mundo tá aí. E aquela coisa, só eu sou capaz de fazer? Jamais, nunca. Não, lá em casa, no começo, quando eu comecei a ensinar os meninos a fazerem as coisas, né, eles eram muito pequenos, eu ia lá e corrigia fazendo. Eu não corrigia tipo, não filho, isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui. Não, eu ia lá e trocava de lugar. Ia lá e colocava a roupa no lugar. Mas aí eu lembrei, eu percebi que eu estava fazendo o trabalho. Aí eu falei, não, ou eu mostro para ele que está errado e ele vai colocar no lugar certo, ou eu deixo ele colocar naquele lugar mesmo que ele colocou. Porque depois ele mesmo que vai pegar lá também, tá tudo certo, não vai ser eu. Nossa, que maravilha. Paz interior. Melhor coisa que tem. Deixa na mão deles, já ensinou, já deu a tarefa, vira as costas e vai fazer o que você tem que fazer. Depois, se precisar, dar uma passadinha lá, sim. dar uma conferida, de repente alguma coisa muito específica, volta lá, dá uma conferida. Filho, isso aqui não tá muito legal, dá pra você dar uma ajustada aqui e tal. E sai também de novo. Não fica lá esperando a pessoa fazer, eu faço por ela. Porque aí a gente acaba mostrando pra pessoa, quando a gente pega pra fazer, né? A gente acaba mostrando que, bom, eu vou estar sempre aqui pra fazer, então não precisa se preocupar de fazer certo. E com relação a filhos, eu acho que é até pior, porque você fala, você é incompetente. Você não é capaz de fazer. Você tá mostrando pro seu filho que ele não tem capacidade. Pra fazer. Nossa, cara, o Joca tá fazendo bolo. Quem, em sã consciência, deixa um adolescente de 14 anos na cozinha fazendo bolo? Eu, faz tempo. Eu também. O João desde os 10 anos. Eu, tranquilamente, passo a receitinha e é engraçado pra ele. Que, assim, dos 10 aos 15 anos, ele podia deixar a cozinha meio bagunçada, não me incomodava muito. Agora deixa a cozinha limpa. Se você sujar, você limpa. Você vai fazer um bolo? Lava todas as coisas que você usou para fazer o bolo. Eu sempre ensino isso para ele. Então, quando eu vou lá e o bolo já tá pronto, cara, que coisa linda. A louça tá toda lavadinha. Ele já passou o cafezinho, é muito fofo. Ele já passou o cafezinho, o bolo tá saindo do forno e a louça tá toda limpa. Mas isso foi ensinado. E aí eu não precisei ir lá. Joca, vou lavar a louça aqui enquanto você está fazendo o bolo. Não vou lavar, porque eu ensinei para ele que se ele está fazendo, se ele tomou a atitude de fazer, ele vai lá e ele vai limpar e vai lavar aquela louça também. Uma vez ou outra que eu tô por ali, e aí a gente tá batendo um papo e eu quero lavar a louça para ele, e aí tá gostoso ficar ali na cozinha fazendo companhia para ele, ok. Mas eu não preciso fazer isso sempre. Aqui em casa o ritmo foi assim. No começo ele fazia a bagunça que queria e tudo bem, a gente arrumava, beleza. Aí chegou um ponto em que ele tinha que arrumar. Aí ele limpava mal e porcamente. Ficava aquele horror. Da forma que ele queria. Mas depois eu ia lá e dava dava finalização. Agora não, agora ele tem que deixar um brinco. Sim. Tem que deixar como ele limpo encontrou. e organizado. Ele Pronto. tem que deixar como ele encontrou. E se não, eu faço levantar e falo, aqui tá ruim, De Copa do Mundo, olha onde a gente chegou, hein? Pois é, mas é que tudo faz parte. Faz parte a Copa do Mundo dos exemplos que a gente falou. Sim. Né, do ganhar dinheiro, de saber o momento de ganhar dinheiro e saber o momento de fazer o seu melhor. Porque você tem que saber que você tem que ganhar dinheiro na hora que você está vendendo, mas na hora que você está entregando o seu produto, é o melhor. É o melhor. A hora de entregar o produto não é hora de lucrar. Você tem que ter lucrado antes, você tem que ter uma empresa lucrativa antes. E aí chega na parte de dividir todas as tarefas e responsabilidades. Chega a parte de não assumir tudo e falar assim, estou sobrecarregada, ninguém me ajuda. Porra, você tem que pedir. Delegue funções. Então a gente tem que saber que tem que delegar, tem que ensinar, tem que prestar atenção em ano de Copa, porque tem eleição e a gente não pode deixar o nosso voto ser bobagem. O nosso voto é muito importante. Não tenho político de estimação, mas eu sei o projeto político do político que eu vou votar. E dificilmente eu voto na pessoa, eu voto no projeto que ele tem, sempre. Sempre dou uma lida no plano de governo, sempre dou uma olhada
no histórico. Eu tenho consciência dos meus votos. Eu sempre votei com muita consciência. Então faça isso independente de Copa, de Brasil ganhar, de Brasil perder, porque isso não muda nada na vida da gente. É claro que a gente vai querer ser hexa, né? Hexa. Hexa é o quê? 6? Pensou ser o único país do mundo a ser campeão 6 vezes? Mas também se não for, o que muda na sua vida? Pois é. Tem um filme que eu amo de paixão. Ele chama Desafio no Bronx. É um filme muito antigo, mas é muito bom. Se você tiver tempo, eu não sei onde está passando, é muito antigo. E tem uma situação, então o que acontece nesse filme? É um garoto de origem italiana, que é filho de pais honestos, vamos dizer assim. O pai é motorista de ônibus e ele mora num bairro violento de Nova York, lá da época dos gangsters. E ele mora na esquina tem um bar de um gangster, que domina todo o bairro ali, a cidade. E acontece uma situação, ele vira protegido desse gangster. A história é muito boa, vale muito a pena assistir. E aí, o menino, enquanto ele ainda é menino, ele pega uma figurinha de jogador de beisebol. E o jogador de beisebol, ele fala, não, porque eu vou brigar pelo jogador de beisebol, porque é meu ídolo. Aí o gangster olha pra ele e fala assim, cara, você vai brigar por uma pessoa que nem sabe quem você é e que ganha milhões? Uau! Por quê? Ele não sabe quem você é. O jogador de futebol não sabe quem você é. O político não sabe quem você é. E eles nem querem saber. E eles nem têm que saber. O político teria que saber numa questão demográfica, mas individualmente não tem que saber. Então, cara, pensa bem, faz a coisa certa e vambora. Finalizamos? Isso, finalizamos. Fala pra mim, onde a gente pode te encontrar, Elia? A mim vocês encontram no Instagram e no TikTok como doutoraelia.fisiopélvica.sexóloga. E a mim vocês encontram como @euclaudiamaral, tanto no TikTok quanto no Instagram. E eu convido todas vocês a nos seguirem aqui no @do Base Firme, tanto no YouTube quanto no Spotify. Isso. Compartilhe a gente pra gente poder chegar a mais pessoas. Tchau, tchau. Até breve.